Amados, os últimos momentos de cada ser humano, aqueles que antecedem o desencarne da alma, que erroneamente chamamos de morte, pois a alma é imortal, são muito parecidos para a grande maioria dos encarnados aqui neste planeta Terra. Exceto nos casos de morte súbita, há sempre um tempo para que a consciência reavalie sua encarnação que está sendo concluída. Momentos antes do desligamento, o moribundo vê em sua tela mental toda a sua vida, desde a infância até o presente momento, como se assistisse ao filme de sua vida. São momentos rápidos, porém suficientes para que fique bem visível toda a sua história nesta atual encarnação. É nesse momento que ele sente uma paz consoladora ou um horror indescritível. Se fez por merecer a paz neste estado mais elevado de sua consciência, já começa a vislumbrar cenas de um mundo angelical, o que provoca nele uma confiança que antes nunca sentiu. Porém, se o filme for de horror, as imagens que se seguem em sua mente são de monstros e cenas dantescas, as quais provocam um medo jamais sentido em vida corpórea. Há ainda outro fato importante relatado por muitos médicos, enfermeiros e familiares que estiveram presentes ao lado do leito de um doente terminal. Invariavelmente, nestes casos, aquele que está finalizando a vida corpórea expressa os mesmos sentimentos, principalmente em relação aos seus atos e ações. Nesta hora, o que mais tem importância não são os bens materiais, os cargos assumidos, o poder exercido, nem as viagens ou festas. Não importa se seu time ganhou muitos campeonatos, seu sucesso foi fácil ou difícil, lícito ou ilícito, se sua casa era simples ou um castelo. O que importa são as coisas que poderia ter feito e não fez, principalmente as boas ações. É muito comum sentir um forte arrependimento até por pequenas coisas não praticadas. Abraçar seus entes queridos, dizer que os amava, dedicar tempo aos filhos enquanto pequenos, um olhar gentil para seu cônjuge, um cumprimento aos vizinhos, amigos, colaboradores ou funcionários. Enfim, tudo aquilo que poderia ter feito e não fez. Essas duas etapas, embora aqui invertidas em sua ordem de ocorrência, antecedem o momento do desencarne. Ambas trazem um conforto consolador ou uma angústia desesperada, já que o tempo se esgota e nada mais pode ser feito. A alma que chega nesse ponto já começa a colher os frutos de suas semeaduras durante a atual encarnação. A morte, como a conhecemos, chega de mansinho, a tal ponto que ninguém percebe o momento exato do desencarne, nem mesmo aqueles que entendem perfeitamente como se procede tal processo. Podemos comparar com o sono. Você não percebe o momento exato em que começa a dormir. Não é diferente com a morte. Os minutos, horas e dias que seguem ao desencarne são muito diferentes para cada alma. Ali também há situações distintas para cada um. Tudo de acordo com a forma de vida vivida anteriormente. Esta parte é muito bem explicada através da codificação do Espiritismo, feita por Allan Kardec. Há também muita informação trazida pelos próprios espíritos desencarnados, que se manifestam durante trabalhos mediúnicos, seja nos centros espíritas, nos centros de Umbanda, nas salas de terapias quânticas e tantos outros momentos e lugares. Minha experiência adquirida na comunicação com esses espíritos me habilita a falar de infinitas possibilidades do que acontece com a alma depois do desencarne. Mas o que importa mesmo é que cada um de vocês tenha muito bem delineado na consciência o seguinte: não há nada que se possa fazer após o desencarne. Tudo é decidido aqui em consciência, enquanto estamos encarnados. Logo após o desencarne, a alma sente-se perturbada, pois não sabe que desencarnou. Vê-se num corpo e, ao mesmo tempo, vê seu próprio corpo como se fosse outra pessoa. Depois vê seu próprio funeral. Tenta se comunicar com as pessoas, pois ouve tudo que elas falam, inclusive seus pensamentos. Porém, ninguém lhe dá atenção. Essa confusão pode durar horas, dias ou anos, dependendo de como cada um entendia a vida antes de desencarnar. Como disse, tudo é sequência e também consequência. O arrependimento é uma companhia desagradável no além-túmulo. A alma, após se convencer que desencarnou, começa a lembrar de sua última encarnação em detalhes, e ao reconhecer suas ações que não foram voltadas ao bem e à evolução, surge uma dor inconsolável. Esta pode durar pouco tempo ou até séculos, mesmo que a impressão de tempo lá seja diferente. Na verdade, é apenas uma sensação, pois o tempo não é real.
Passado esse período, a alma recebe a oportunidade de ser levada às câmaras de retificação nas colônias espirituais da Terra, amparada, cuidada e curada de suas dores, pois o corpo espiritual pode ainda estar sentindo alguma dor. Do corpo físico que tinha antes do desencarne, ela começa nos pequenos trabalhos da casa e no auxílio dos que continuam a chegar naquela colônia. As lembranças das vidas passadas permanecem em sua consciência e ela sabe que precisa reencarnar para completar ou ao menos seguir em sua evolução. Começa então o preparo de um novo plano encarnatório, matriz, que direcionará tudo aquilo que precisa viver, experienciar e mudar na próxima encarnação. Tudo que foi colocado no plano virá em determinado tempo na vida corpórea seguinte. Por isso dizemos que ninguém foge de si mesmo e que também ninguém passa por aquilo que não precisa passar. Não vou falar aqui da alma dos encarnados que se comprazem no mal, pois há certos níveis de consciências que não passam por isso no além-túmulo. São almas tão baixas em sua frequência que não seguem esse caminho. Vão diretamente para os umbrais baixos ou são sequestradas por entidades trevosas logo após seu desencarne. Essas ainda estão muito longe de passar pelo processo descrito neste texto. Lembrando que a Terra está fazendo uma transição planetária, deixando de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Estamos na última encarnação antes dessa transição. Portanto, tudo se resolve agora. Ao desencarnar, cada alma terá o destino, de acordo com sua frequência. Essa frequência vibracional será o passaporte de cada um e será definitiva, pois o tempo se esgota. A velha Terra está ficando para trás. Nada e ninguém pode impedir isso, pois faz parte dos planos divinos. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.